Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 26 de janeiro do ano de 2017. O nosso tema hoje foi sugerido pela Jimena lá no nosso canal no YouTube. Se você também quiser sugerir algum tema, é só você colocar lá nos comentários, que é como encontrar a casa certa de Umbanda. Pois é, eis uma questão complicada e que a gente deve realmente pensar com muito cuidado. Bom, encontrar a casa certa é como saber se aquela pessoa é a pessoa para você casar. Isso não é fácil. Você não estala os dedos e de repente as coisas aparecem e dão tudo certo. Você precisa de experiência. E é por isso que o namoro existe, né? O namoro ele é um tempo para você ver se aquela convivência vai dar certo ou não. E muitas pessoas acabam se tornando infelizes porque veem que o namoro é conturbado e, embora a vida esfregue na cara delas que aquela relação não vai dar certo, ela acaba insistindo em casa, não é? Com o terreiro é a mesma coisa. Então, Jimena, antes de qualquer coisa, você precisa, penso eu, conhecer pelo menos os fundamentos básicos da Umbanda. Se você conhece os fundamentos básicos da Umbanda, você já se livra de um problema, que é o de saber se a casa que você está frequentando segue a Umbanda ou é uma distorção da Umbanda. Porque a gente tem que entender que em religião, como em qualquer outro setor da vida, sempre tem uns picaretas. Então a pessoa que não sabe nada de Umbanda, ela não tem como discernir, ela não tem como separar, ela não tem como avaliar se aquilo que ela está vivendo, está vendo dentro daquela casa realmente corresponde a Umbanda ou se é apenas uma caricatura de Umbanda. Como é que ela vai avaliar isso se ela não tem o conhecimento necessário, certo? Então o primeiro passo é, no mínimo, conhecer os fundamentos da Umbanda. Muito bem, a pessoa já conhece o mínimo de Umbanda possível para saber. Então, próximo passo, ela precisa namorar um terreiro. Você não escolhe a casa certa da noite para o dia, é uma relação que é construída. Você visita uma gira, depois você volta de novo, e aí você dá um tempo, vai conhecer outras casas, mais para frente você retorna. Geralmente é assim. Então as pessoas participam de várias giras diferentes para ir observando e, digamos assim, sentindo a casa. Esse é o período de namoro, você está flertando com a casa. Terceiro passo, você precisa observar se as regras daquela casa estão de acordo com o seu ponto de vista sobre as coisas. Isso também é muito importante. Antes da pessoa sair entrando em qualquer terreiro, ela precisa conhecer a sua estrutura, as suas regras, o que é exigido, o que pode, o que não pode fazer. Por quê? Veja, eu já conversei com muitas pessoas que falam assim: ah, meu terreiro não pode namorar e eu me apaixonei por uma pessoa lá dentro. Ah, lá no meu terreiro não pode isso. Ah, lá no meu terreiro não pode aquilo. E fica toda hora apontando defeitos e dizendo o que não pode fazer naquele terreiro. E eu sempre pergunto, por que você está nessa casa? Entre tantas casas de Umbanda disponíveis, por que você foi escolher uma casa que tem um monte de regra com as quais você não concorda e que só está te servindo para você ficar enchendo o saco no Facebook? Não é isso que a gente mais vê? A pessoa toma birra do dirigente e vai num grupo de WhatsApp onde ela não conhece ninguém pedir opiniões para estranhos sobre algo que ela está vivendo. Acontece demais. Então é preciso conhecer as regras, saber da estrutura, ver se aquela casa tem uma mensalidade para os seus membros ou não. E se tem, se você pode contribuir, quais são os dias da gira, você vai estar disponível? Tem casa, por exemplo, que a gira pode ser numa quarta-feira. E aí você fala, não, quarta-feira eu posso ir, que quarta-feira não tenho aula, por exemplo. Só que a casa tem o desenvolvimento na terça e ela obriga que você vá terça e quarta, só que terça você não pode. E aí, em vez de criar conflito lá dentro, não é muito mais fácil saber disso antes? Então, esse é o terceiro ponto. E para mim, quarto e último ponto é
sinta. Siga sua intuição. Sinta a casa. Você fica bem quando você vai naquele terreiro? Seu coração acelera, você se arrepia. Você vai embora melhor do que quando você chegou? Isso são indicativos de que a sua energia casa com aquele terreiro. E que muito provavelmente você vai ser feliz ali dentro. Então, além de todos esses critérios, tem este: siga a sua intuição. Escute os seus pensamentos. Sinta, veja se a energia é boa. Se você vai se adaptar ali dentro. Então, esses são os passos que eu considero importantes. Se você seguir esses passos, provavelmente você vai escolher um terreiro muito bacana onde você vai ser muito feliz. Se você queimar algum desses passos, você pode acabar numa casa que terá posturas e comportamentos com os quais você não concorda e você vai ficar infeliz e vai começar a dar dor de cabeça ali dentro. E terreiro nenhum tem obrigação de satisfazer a nossa vontade. Geralmente os terreiros já existem antes da gente. Antes da gente chegar lá pela primeira vez, o terreiro já existia. Já estava trabalhando. Ele não tem obrigação nenhuma de mudar as suas práticas para atender os filhos de fé. Então é nós que temos que usar o nosso livre-arbítrio e escolher muito bem a nossa casa espiritual. Tem até um post no Facebook muito bacana, falado assim: a lei dos 2 pés. Eu falei, que diabo é isso, lei dos dois pés? Aí ela fala, né, onde você não é bem-vindo, pega seus 2 pés e vai embora. Mas isso é uma sabedoria, né? Porque isso evita conflito. Agora, se você me pergunta, Léo, o que é uma casa de umbanda boa para você? Do meu ponto de vista, primeiro de tudo, uma casa de umbanda tem que ser fraterna. Se eu vou visitar um terreiro e vejo as pessoas de cara feia, que não cumprimentam ninguém, estão parecendo que estão de mau humor, isso já me mostra uma certa tensão nas relações entre as pessoas. E eu acho isso negativo. Então uma certa interação com a consulência eu acho bacana, porque isso mostra receptividade. A pessoa te recebe na porta do terreiro com um sorriso, ao invés de simplesmente falar, entra e senta. Então isso para mim já é meio esquisito. Segundo ponto, essa casa de umbanda, seja grande ou seja pequena, ela tem que no mínimo respeitar os fundamentos da umbanda, que são prática da caridade, gratuidade e fraternidade entre as pessoas. Se eu vou numa casa e a entidade me trata mal, eu não volto ali mais, porque a entidade não trata ninguém mal, então aquele médium não está firme, está deixando o seu estado emocional influenciar a fala da entidade. Se eu vou numa casa de umbanda que cobra, seja direta ou indiretamente, para mim também já não serve, porque umbanda é gratuidade. Então, casa de umbanda para mim tem que seguir esses princípios, né? O espírito está ali para fazer caridade. Você tem que sair dali melhor do que quando você chegou. Mais aliviado, com uma energia melhor, mais em paz com você mesmo. Se você vai no terreiro e sai de lá pior do que quando você chegou, então alguma coisa está errado. Ou você não está se adequando à energia e à proposta do ambiente, ou o terreiro não está adequado às suas necessidades. Seja como for, ali não é o seu lugar. Então, em essência é isso para mim. Pode ser da vertente que for, pode ser grande, pode ser pequena. O médico pode trabalhar de branco, pode trabalhar de roupa colorida. Eu não me importo nesse quesito quando eu vou visitar uma casa. Desde que seja uma casa fraterna, que não cobre pelos trabalhos, e que a entidade passe uma caridade na sua consulta, que eu saia dali melhor do que quando eu entrei, então ali para mim já é uma casa de umbanda boa. Já é uma casa de umbanda que está correspondendo àquilo que a religião propõe. Então, Jimena, é assim que você escolhe. É a experiência, é o tempo e é seu coração que vai te dizer qual é a casa certa para você. Tem pessoas, por exemplo, eu já frequentei uma casa que era da chamada umbanda kardecista. As entidades se manifestam, mas elas não usam elementos. Aliás, o único elemento era uma gira de caboclo. Que as entidades estavam usando era alguns ramos de ervas na mão. As entidades não fumavam e as entidades não bebiam. E muitas pessoas gostam desse tipo de umbanda. Excelente, vai servir para elas, talvez não sirva para você.
Se você for visitar a nossa casa, você vai ver uma casa extremamente simples, onde a entidade pode fumar, a entidade pode beber, mas ela age dentro de uma ética e dentro de uma moral. Ótimo, isso serve para mim, talvez não serve para outros. Há pessoas que vão preferir uma umbanda mais rebuscada, onde você vai ver, por exemplo, uma vertente mais esotérica. Ótimo, serve para elas, não serve para mim. E assim, cada um vai achar a casa que lhe corresponde às necessidades íntimas, desde que os valores sejam universais. Os valores sendo universais, não importa a diferença da prática, o que você vai encontrar ali dentro vai ser a caridade proposta pela Umbanda. Ok? Espero que você encontre uma boa casa. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.